Bom dia, meus amigos e amigas. Boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Hoje é terça-feira, 10 de junho de 2025. Livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 9. Você já sabe que o profeta Isaías está aí profetizando. No capítulo 13 ao capítulo 14, versículo 23, ele vai falar aí profecias sobre a Babilônia, essas questões escatológicas, o domínio do paganismo, materialismo, vai falar sobre tudo isso. Vamos aqui ao versículo 9 que diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Amém. Vamos aqui aprender um pouco com a palavra, tá certo? O contexto do profeta Isaías, ele está profetizando aí coisas futuras, né? Que a profecia, ela cumpre às vezes uma situação imediata e às vezes futura, tá certo? Nesse caso aqui foi futura com relação à Babilônia e também aponta futura para os dias de hoje, na era cristã. Vamos lá. O versículo 9 começa assim: Eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é um dia de julgamento, tá certo? Para quem já aconteceu, é um dia de julgamento do Senhor. No caso da Babilônia, o profeta Isaías está falando, mas ele está falando em um período, só foi acontecer muito tempo à frente, quando em 539 a.C., o Império Persa invade a Babilônia, e aí o dia do Senhor chegou para a Babilônia nesse contexto, e Babilônia foi destruída. Só tem as ruínas atualmente, tá certo? Então, eis que vem o dia do Senhor. Para a Babilônia já aconteceu, mas essa profecia ela também vai apontar para o futuro, porque com outros textos, vendo Apocalipse e outras partes da Bíblia, vamos entender isso. Mas aqui vamos olhar para o texto. E ele diz que o dia do Senhor é cruel. Olha, não é que Deus seja cruel, essa é a compreensão do profeta. Vai ser um dia de crueldade, uma ação assim implacável de Deus contra os inimigos de Deus. Naquele contexto, a Babilônia. Então a justiça de Deus, ela não se manifesta apenas no amor de Deus. Amor de Deus, amém, Deus é amor. Misericordioso, bondoso, tudo isso que é o caráter de Deus, mas a, a, a manifestação da glória de Deus, ela não é só nessas coisas que são boas, assim, que a gente olha e são, não, ela também é na justiça de Deus, e a justiça de Deus, Deus é justo, Deus não tem pecador por inocente. Adão e Eva, quando comeu da árvore no paraíso, ele sabia que era proibido comer, decidiu comer, são as escolhas, tá certo? Mas o dia do Senhor é um dia cruel, porque é o dia em que Deus agirá com a sua justiça. E aqueles que não têm, no caso da Babilônia, que nem saber, estava lá, maior perdição, né? E tudo que você possa imaginar, ostentação, tudo isso. E estava fazendo maldade com o povo de Deus também. E Deus levanta o Império Persa, porque eu já expliquei isso anteriormente, tá certo? Então o dia do Senhor é cruel porque ele é um dia de justiça, é um dia de indignação de Deus mesmo. Eu queria ler aqui João 3,18, que diz assim, Evangelho de João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha, eu já estou apontando para o tempo futuro. Babilônia teve o seu castigo, a sua ação gloriosa de Deus, a justiça de Deus pesando sobre eles. E aqui no nosso contexto, João ensina que quem não crê está condenado. Isso é justiça de Deus, querido. Porque Deus quer que você creia em Cristo, assim como queria naquele contexto que todo mundo cresce nele, naquele contexto. Não precisaria Jesus ter vindo, tá certo? O texto vai continuar dizendo, com ira e ardente furor. Olha, a justiça de Deus ela é plena. Quando diz com ira, Deus ele manifestará toda a sua ira contra os maus.
Ah, mas tem crente aí sofrendo. Há um sofrimento que é comum. Por quê? Porque há uma maldade no mundo. Como crente eu posso ser assaltado, posso ser atropelado, posso ser alvo de uma bala perdida, ainda mais perdida porque me achou. Tá certo? Tudo isso são intempéries do mundo cruel de pecado que é possível acontecer com qualquer ser humano. Mas aqui Deus, o profeta está revelando a ira de Deus para um tempo futuro com relação à Babilônia naquele contexto. E ele diz que esse dia se manifestará como juízo, a ira de Deus sobre os maus. Isso é juízo de Deus sobre os que são maus na perspectiva de Deus. Porque claro que há uma maldade no mundo que Deus não gosta, que é o pecado, fazer tudo errado, tudo injusto, certo? Mas aqui é uma ação de Deus contra aqueles que estão contra Deus plenamente. Deus vai manifestar a sua ira. Amém? É bom entender isso, que para a Babilônia já houve o seu juízo final, tá certo? E assim será também na vinda de Cristo para aqueles que não se arrependerem, entender-se como pecador, se arrepender e crer em Cristo. Isso é fato bíblico, tá certo? Se você não crê na Bíblia, eu convido você a crer. Deixa eu ler aqui 2 Pedro 3,10, que diz assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão aniquiladas. Amém? Aliás, atingidas, eu li atingidas. Olha, o dia do Senhor, para a era nossa, Pedro entendeu isso. Os elementos abrasados vão se desfazer. A ciência já aponta aí que o sol vai explodir e vai por aí. Deus é tremendo, vai fazer novo céu, nova terra. Tá certo? Então, o dia do Senhor para a Babilônia veio. Como o dia do Senhor virá num tempo futuro ainda, pode ser hoje, não sei. Pode ser amanhã, daqui a 10 mil anos, mas ele virá, porque a palavra de Deus ela acontece. O texto vai terminar dizendo assim: para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Aqui está a causa da ira de Deus. Ele vai trazer uma assolação, uma destruição à terra. Entenda, ele trouxe uma assolação, uma destruição à Babilônia. Isso é reflexo para a gente entender como Deus age com relação aos seus inimigos, os inimigos de Deus, que não querem conversa com Deus. Então, converter a terra em assolação, isso é uma condição assim grandiosa. A terra vai ser assolada pela ira de Deus, porque as pessoas abandonaram Deus. Assim eu fico, tem coisas que são tão atuais, né? A questão dos bebês reborns, as mães aí trocando a maternidade por um boneco criado e coloca todo o seu amor como se fosse uma criança, e Deus disse que a mulher tinha que procriar. É só procriar? Não. A mulher é inteligente, pode governar o Brasil e até o mundo, se Deus permitir. Tem inteligência tanto quanto o homem. Mas uma das características da mulher é procriar. E agora as pessoas abandonaram Deus, estão se voltando contra Deus. Isso é se voltar contra Deus. Não quero ter filho, não. Vou fazer um boneco aqui, ele é meu filho. Isso é abandonar Deus. Estou só dando um exemplo, porque tem milhares e milhares e milhares aí, tá certo? E não estou condenando as mamães reborn, não. Elas precisam de ajuda. Precisam se voltar para Deus. Então o texto vai dizer: e dela destruir os pecadores. A razão da ira de Deus é para destruir os pecadores. Deus quer uma terra santa, pura. Ele levantou Israel para isso. Israel falhou, o judeu, né, o povo judeu falhou, e aí foi preciso Jesus vir, mas Jesus já trouxe essa condição. Quando nós cremos em Cristo, há uma bondade que vai ficar intrínseca em nós pela ação do Espírito de Deus. O ladrão deixa de ser ladrão, o adulto deixa de ser adulto, o mentiroso deixa de ser mentiroso, o que faz a maldade deixa de ser maldoso, e por aí vai. Se não deixou, é porque precisa se converter, tá certo? Se é crente e está adulterando, você não está convertido direito, não. Você só entendeu. Mas assim, Deus vai destruir o pecado. Aconteceu com Babilônia, isso é um reflexo para nós. Hoje, esse mundo pecaminoso que está aí, ele é comparado à Babilônia. Há um reino babilônico aí no mundo,
nesse sentido dessa aplicação de que esse mundo de pecado é essa Babilônia que vai ser destruída por Deus. Olhe, o dia de se arrepender é hoje, tá certo? Porque depois que Deus decreta, não tem mais jeito. Vamos entender isso aqui, olha. Para a Babilônia, naquele contexto, não tinha mais escapatória porque Deus já tinha determinado. Quando Deus determina, isso é um decreto positivo de Deus. Ele não volta atrás. Então, entenda isso. Naquele contexto, não tinha mais jeito para a Babilônia, por causa da maldade, do pecado, da perversão, da perversidade, tudo contra Deus. Nada, né? Interessante que naquele contexto sobreviveu os judeus que viviam lá. Mas babilônico mesmo, babilônico, não restou nenhum, não tem nenhum para contar a semente. Alguns judeus, hoje eles vivem no Iraque, são conhecidos como os judeus babilônicos. Porque eram judeus, sobreviveram ainda naquele contexto. Porque Deus tem uma história especial com os judeus, tá certo? Então, querido, assim, esse decreto de Deus com relação ao fim do mundo e ao juízo final do mundo já está decretado. Deus vai trazer uma destruição sobre esse mundo, assim como trouxe sobre Babilônia. Amém? Estou trazendo essa reflexão bem breve para você pensar. Eu quero terminar lendo aqui 2 textos. Marcos capítulo 13, 26 e 27, que diz assim: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Quem crê em Cristo, isso aqui nesse contexto atual é isso. O crente em Jesus Cristo, nessa vinda vai ser juntado. Esse texto é muito mais com relação ao arrebatamento, tá certo? Versículo Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Vai ter um fim do pecado na terra. Quando Cristo vier na sua ira, porque o cordeiro, ele veio como cordeiro, é uma comparação aqui, uma metáfora, tá certo? Ele veio como cordeiro para ser morto pelo pecado da humanidade. Quem crê nele está livre dessa ira de Deus, mas agora ele virá como leão. Leão, assim, estou fazendo essa metáfora aí, tá certo? Na realidade, ele vem como juiz dos céus e da terra e de todos, porque ele é Rei dos Reis, tá certo? Estou trazendo essa palavra, uma reflexão breve. O profeta Isaías é o profeta messiânico. Ele fala dessas verdades. Entenda, quando ele profetizou a respeito de Babilônia, Babilônia existia, ela só foi ser destruída um tempo depois. Isaías profetizou e por volta do ano 700 a.C., Babilônia só foi invadida no ano 539, então bem depois. E aqui também, para o final dos tempos, que Jesus virá no seu poder e na sua glória, com ira sobre aqueles que não crerem nele enquanto estiverem vivos. Amém? E vai ter o juízo final, julgamento. Uns para o céu, outros para o inferno. Isso é juízo final. Você encontra uma declaração bem clara do juízo final lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Amém? Deus te abençoe, te dê um bom dia, e tu possa entender, e tu possa crer em Cristo como teu Senhor e Salvador, porque essa é a razão. A ira de Deus virá sobre a terra por causa que as pessoas abandonaram Deus. E Deus não tem por inocente o pecador. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe a nossa nação, abençoe a nossa casa, em nome de Jesus. Amém.